Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichelli da Silveira, este é o Resenha Forense, coluna do site Importa o Direito, e hoje eu aprecio aqui com vocês o 7º livro da nossa coluna. Estou muito feliz, a coluna já chegou aí na sua 7ª versão, é o 7º livro que eu leio com vocês, está sendo bom até para mim, como um projeto pessoal, porque eu acabo lendo um pouco mais. O livro de hoje é esse aqui, Direitos Reais, um manual de Melih Chalyub, segunda edição que eu tenho aqui da Revista dos Tribunais, de 2013. O livro não é tão grande, tem 299 páginas, contando bibliografia e índices. Para um manual de direitos reais, um tanto fino, não é? Melih Chalyub é especialista, só entre aspas especialista, ele não tem mestrado nem doutorado, pelo que eu pesquisei, o que mostra que mestrado e doutorado muitas vezes não significa muita coisa, não é? Ele é um especialista, ele tem pós-graduação lato sensu, em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, a UF. E ele é conhecido pelo seu profundo conhecimento em direito imobiliário e em propriedade fiduciária. Só para vocês terem uma ideia do calibre desse autor aqui, ele foi o autor do anteprojeto da então lei, que foi convertido na lei número 9.514 de 1997. Essa é a lei que regula a alienação fiduciária de imóveis. Então, Melih Chalyub é realmente um dos autores, um dos civilistas que merecidamente tiveram um reconhecimento da doutrina especializada, principalmente em questões imobiliárias. O cara realmente entende muito de direito imobiliário. Um bom trecho desse livro é prova disso aqui. Quais são as outras obras de Melih Chalyub? Além dessa aqui, eu dei uma olhada, ele escreveu um livro chamado Alienação Fiduciária, Negócio Fiduciário, que está na 5ª edição, pela editora Forense, lá do Rio de Janeiro. Incorporação Imobiliária, que está na 4ª edição, da editora Forense também. Ele tem esse curso aqui de Direitos Reais, né? Que já está na 2ª edição da RT. E eu também encontrei um curso de Direito Civil, Direitos Reais, coordenado pelo Silvio Capanema de Souza, lá na editora Forense, e aí um dos volumes é do próprio Melih Chalyub. Então o cara entende muito de direitos reais e principalmente de propriedade fiduciária, não sem razão, foi um dos autores, aliás, foi o autor do anteprojeto de lei da então lei de alienação fiduciária de bens imóveis, a Lei 9514 de 1997, que teve repercussão econômica espetacular no país. Ela propiciou e fomentou o crédito imobiliário. Essa lei é fundamental, foi fundamental e é ainda muito importante entre nós. Essa obra aqui tem 25 capítulos distribuídos em 5 partes. Quais são essas 5 partes? Número 1, posse. Além de uma introdução, número 1, posse. 2, direito de propriedade. 3, direito do promitente comprador de imóvel. 4, direitos reais sobre a coisa alheia. E 5, direitos reais de garantia. Enfim, é um bom manual de direitos reais. Para você que é graduando, não é um Carlos Alberto Gonçalves, não é um Silvio Rodrigues, não é um Venosa, não é uma Maria Helena Diniz, não é um Orlando Gomes, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é um livro para começar, não é um livro para iniciar, mas para quem já é iniciado, esse livro é uma excelente revisão da matéria. Eu mesmo estava precisando estudar um pouquinho, revisitar algumas instituições de direitos reais, e esse livro foi uma boa oportunidade, essa resenha foi uma boa oportunidade para repisar algumas coisas que estavam um pouco esquecidas e que eu precisava realmente revisitar. A obra é muito boa e muito bem escrita. Ele é muito didático, ele é sucinto e didático, mas mesmo tendo esses atributos, ele conseguiu trazer uma verticalidade muito razoável para uma obra que é um tanto fina, já que se propõe a tantas coisas, né? A direitos reais, que é uma matéria bem vasta. E ele mesmo diz na introdução que a proposta é realmente ser didático, ser preciso e objetivo, e ele conseguiu e se saiu muito bem. Evidentemente, sendo um manual, eu não consigo aqui pensar. Se eu falar do livro inteiro, eu vou dar um curso de direitos reais e não é o objetivo da nossa resenha. Eu peguei os temas que me chamaram mais atenção, que são mais interessantes, e claro,
reservei ao final uma análise mais profunda do que a grande especialidade do Melin, que é propriedade fiduciária, que ele explora na metade do livro, mais ou menos por aqui, e no 25º capítulo, que é um tanto extenso, perto do restante da obra, que é só sobre propriedade fiduciária. E aí, dentro desse tema, o cara vira um leão. Em termos analíticos, ele vai muito bem, e dá para notar que ele realmente estudou a fundo o Instituto, sabe demais. Melin Namen Chalub é um jurista muito bom, tá? Na introdução, ele traz algumas premissas gerais sobre os direitos reais. E aí ele traz algumas considerações interessantes sobre a afetação patrimonial, sobre a universalidade de direito, que seria um complexo de relações jurídicas da pessoa, não é? Como consta lá do artigo 91 do Código Civil. E também ele faz um contraponto entre o patrimônio global e geral da pessoa e o patrimônio afetado. O patrimônio, a afetação do patrimônio, tem total relação com a área de sua especialidade, que é o negócio fiduciário. Mais adiante, nas páginas 253 e 254, justamente no capítulo destinado à propriedade fiduciária, ele mostra a repercussão disso, por exemplo, na falência. Não é? O negócio fiduciário, ou melhor, o bem envolvido nesse negócio fiduciário não é atingido por eventual falência ou por eventual concurso de credores. E é isso que torna a propriedade fiduciária, o negócio fiduciário, a alienação fiduciária muito interessante e boa para o fomento do crédito. Vou tentar explicar isso mais adiante. E ele fala já no início que o direito positivo contemporâneo, nosso direito dos dias atuais, tem consagrado meios de afetação patrimonial, atendendo à necessidade de expansão do crédito, de estímulo a investimentos e de tutela de situações econômicas e socialmente relevantes. Ele é um autor que consegue visualizar bem esse nexo e essa importância dos dias atuais com os direitos reais e dos novos institutos que são criados pelo legislador. E aí ele dá alguns exemplos, né, de afetação do patrimônio. Talvez o mais famoso seja o bem de família, não da lei número 8.009 de 90, mas aquele regulado entre os artigos 1711 e 1722 do Código Civil, que não se confunde, repito, com o assim chamado bem de família legal. É uma hipótese diferente em que o sujeito afeta esse trecho patrimonial e aí ele não que se estanca, mas ele fica livre de credores em geral. É mais ou menos por aí. E esse fenômeno é parecido também com as alienações fiduciárias tão importantes entre nós. Depois ele começa a expor, ainda que sucintamente, mas com muita precisão, as mais interessantes, as mais conhecidas teorias da posse. E como eu falei, né, o livro é marcado pela didática e ele faz uma demonstração muito boa da diferença entre a teoria subjetiva da posse do Savigny e da teoria objetiva da posse do Jhering. E aí ele começa a falar do Savigny. Qual que é, em síntese, a teoria proposta, a teoria de posse proposta por Savigny, que é assim chamada teoria subjetiva da posse. A concepção subjetiva da posse de Savigny, diz Melin Namen Chalub, foi exposta numa obra assim traduzida entre nós, do Savigny, chamada Tratado da Posse, e aí ele defendeu a posse como algo que reunisse os elementos corpus e animus. O corpus, diz Melin, abrangeria o poder físico da pessoa sobre a coisa, a apreensão da coisa, e a ele está articulado o animus, que é a intenção de ter a coisa como própria. O animus não corresponde, e aí ele cita o Caio Mário da Silva Pereira, a uma convicção de ser dono, opinio seu cogitatio domini, mas a vontade de tê-la como sua, animus domini. Por isso, em Savigny, prossegue Melin Namen Chalub, não há posse na situação do sujeito que tem a coisa na qualidade de locatário ou comodatário por faltar a intenção de tê-la como dono.
Em síntese, abre aspas, supondo a posse dois elementos, corpus e ânimos, sustenta Savigny que este último, o ânimos, é seu elemento caracterizador, e para se configurar a posse, esse ânimos deve ser qualificado como intenção de domínio, vontade de ter a coisa como sua em proveito próprio, e não mera detenção da coisa. Esse é o aspecto mais criticado da teoria subjetiva, dada a dificuldade de se aferir a natureza desse estado psicológico qualificado. Em síntese, essa é a teoria subjetiva da posse de Savigny, que foi contraposta, como se sabe, por Hierge, autor da teoria objetiva da posse. Essa teoria, diz Mellin-Namen-Chalub, defendida por Hierge, visualiza a existência do elemento material, o corpus, como caracterizador da posse, e dispensa o elemento psicológico, pois este estaria compreendido no poder físico que a pessoa exerce sobre a coisa. Então, para Hierge, o ânimos, e aí agora na definição do Caio Mário da Silva Pereira, citado pelo Mellin, o ânimos é tão somente a vontade de proceder como procede habitualmente o proprietário, affectio tenendi, independentemente de querer ser dono, de maneira que será possuidor aquele que se comporta em relação à coisa com aparência de dono, não havendo necessidade de se pesquisar sua intenção, pois o ânimos está compreendido no corpus, sendo possível concluir que a posse é a visibilidade do domínio. Por isso, essa teoria, a teoria objetiva do Hierge, admite que locatário e comodatário, por exemplo, sejam possuidores. Em outras palavras, prossegue Mellin-Namen-Chalub, para Hierge, ainda que admitida a presença do elemento psicológico, não há necessidade de qualificar o estado psicológico sobre o qual se dá a apreensão da coisa. Basta que haja um animus tenendi para que se caracterize a posse, não havendo necessidade de intenção de aprender a coisa. Não havendo necessidade de a intenção de aprender a coisa seja qualificada como intenção de domínio. Com essa concepção, torna-se irrelevante a distinção de Savigny, estabelece entre detentor e possuidor, sendo merecedor de proteção possessória quem quer que esteja ocupando a coisa. Um bom resumo dessa discussão travada por Savigny e Hierge foi divulgada pelo Gilvanir José da Costa, e eu coloquei na nossa resenha. Convido você que assiste o vídeo a abrir o link aqui embaixo e a pesquisar lá no texto. Eu transcrevi essa lição aí do civilista que acabei de mencionar, Gilvanir José da Costa. É um excelente resumo do debate de Savigny e Hierge. Depois o Mellin-Namen-Chalub passa a tratar do direito de propriedade. E aí, entre as páginas 55 e 56, mas não só nelas, também nas páginas 95 e 96, 165 e 166 e 153 a 155, coloquei na nossa resenha, ele faz uma coisa que eu já critiquei em alguns textos de minha autoria, que é a pseudo colocação historiográfica dos juristas. Os juristas, em geral, têm mania, e eu não sei porquê, de fazer escorços históricos, não é? E ele faz isso. Já critiquei isso em um texto chamado Miguel Reale, o Direito Processual. Pode procurar aí no academia.edu, tem um trecho que eu falo disso lá, mais entre os processualistas, mas que se adequa aqui, tá? Então, eu não gosto desse tipo de colocação, esse evolucionismo pautado apenas na legislação estrangeira, uma evolução histórica. Isso não é historiografia, né? E aí ele faz isso com vários institutos dos direitos reais, dentre eles com a propriedade e também com a própria alienação fiduciária. Na minha opinião, não há pauta metodológica historiográfica e legítima nesse tipo de texto, né? Ninguém resume a história de um instituto tão grande quanto qualquer um aqui dentro explorado em 2 páginas, em 3 páginas, não dá. Tirando isso, em termos dogmáticos, o livro é excelente, tá? Mas essa parte eu tenho que criticar, tá? Depois ele faz uma boa pesquisa, uma boa colocação, creio que muito bem feita, sobre a função social da propriedade no Estatuto da Cidade.
Por que eu digo que é bem feita? Porque ele conseguiu demonstrar como isso se instrumentaliza, né? Ele não fica numa abstração, ele mostra alguns institutos, principalmente do Estatuto da Cidade, que visam concretizar na prática a função social da propriedade prevista na Constituição Federal, no próprio Código Civil e também no Estatuto da Cidade. E aí, essa colocação dele foi muito interessante. Há mais considerações na nossa resenha, tá? Trouxe também uma boa síntese da excelente colocação de Melina Minchalhub sobre sistemas de aquisição de propriedades. Ele mostra bem a diferença entre o sistema romano, o sistema francês e o sistema alemão. Dá uma olhada na nossa resenha, coloquei de maneira bem didática. Acho que vale a pena também conferir isto. Mostra a diferença entre cada um deles, qual que foi adotado aqui no Brasil. Só uma divergência que eu tenho, talvez com as premissas adotadas pelo Melin. Há um determinado trecho da obra que ele diz que o registro, a averbação, enfim, na matrícula entre nós aqui no Brasil, estaria no plano de validade e de eficácia de uma alienação de um imóvel, por exemplo. Eu não concordo com isso. Creio que, acima de determinados valores, a alienação de um imóvel pressupõe, sim, instrumento público, mas os efeitos erga omnes só surgem com um registro na matrícula. Então são coisas distintas. Uma coisa é o plano de validade, outra é de eficácia. A matrícula em si, a falta de averbação, de registro, enfim, não anula o ato. Se fosse assim, eu já sairia de um cartório portando o instrumento público de alienação de um imóvel com algo nulo e que seria saneado com o registro. Não é por aí. O registro confere eficácia erga omnes. Mas aí eu estou falando do plano de eficácia. Outra coisa distinta é o plano de validade, que sim exige instrumento público, se passar de X mil reais para um imóvel, e ele deve ser levado a registro, mas isso não tem nada a ver. O registro em si não tem nada a ver com plano de validade. Tem gente que confunde isso, eu já tentei explicar várias vezes isso, até para alguns colegas, e é difícil entender esse tipo de coisa, não é? Uma coisa é um instrumento público, outra é o seu registro. O instrumento público está para o plano de validade, o registro está para o plano de eficácia para terceiros. Afinal, como se sabe, os direitos reais têm eficácia erga omnes. E, entre nós, é a inserção daquele elemento na matrícula do imóvel que assegura a publicidade do ato e, portanto, a eficácia contra todos, eficácia erga omnes, certo? Tirando isso, analiticamente, eu não encontrei nenhum defeito dentro da obra de Melina Minchalhub, mas ele coloca de um jeito que me pareceu muito genérico em determinadas passagens. Depois disso, o que eu selecionei para mostrar aqui para vocês foi a exposição de Melina Minchalhub sobre usucapião imobiliária. Ele faz uma boa análise, e esse tema, como merece revisão, eu faço questão aqui de revisar com vocês que assistem o vídeo, porque até eu precisava revisitar um pouco esse tema. E ele classificou de um jeito muito legal e conseguiu abranger bem a legislação e mostrar os requisitos de cada hipótese, certo? Em geral, os requisitos da usucapião são de três tipos, digamos assim, para todas elas. Diz Melina Minchalhub que nós temos requisitos pessoais, requisitos reais e requisitos formais. Os pessoais dizem respeito, como já diz o nome, à figura do proprietário e à figura do possuidor, certo? Os requisitos reais, como já diz o nome também, dizem respeito à própria coisa a ser usucapida. E os requisitos formais, na usucapião, são a posse e o tempo. Isso tudo serve para toda e qualquer usucapião, com variação a mais ou a menos. Há uma variação qualitativa nas demais hipóteses, certo? Qual é a divisão que Melina Minchalhub faz da usucapião imobiliária? Ele divide assim, tem lá na nossa resenha. Se você quiser, abre o link aqui embaixo, assiste o vídeo, vai me ouvindo e olha o que eu coloquei na resenha. Tem uma tabelinha lá com as cores verde, azul e amarelo, e eu acho que vai ficar bem didático. A usucapião imobiliária, lato sensu, se desmembra em usucapião extraordinária, em usucapião ordinária e em usucapião especial. A extraordinária só tem a extraordinária mesmo, fica fácil. A ordinária tem a ordinária em si considerada,
Mas também tem a assim chamada usucapião tabular, que é uma usucapião ordinária com prazo reduzido. Calma, já vou falar de todas elas. Primeiro eu estou fazendo a classificação. E a especial tem subtipos. Quais são as usucapiões especiais? Nós temos a usucapião habitacional, prolabore, coletiva, de terras de quilombos, familiar e indígena, sendo que as duas primeiras se desmembram em outras três, de acordo com esse autor. A habitacional pode ser extraordinária, ordinária e constitucional, assim como a prolabore pode ser extraordinária, ordinária e constitucional. Tenho certeza que se você abriu a tabelinha que eu coloquei na nossa resenha e ouviu o que eu estou falando agora, ficou fácil de entender. Então, prossiga conosco, olha só. Qual é a primeira que eu falei? A extraordinária. Essa usucapião extraordinária é aquela lá do artigo 1238 do Código Civil. De acordo com o nosso autor agora resenhado, Melina Michariub, a usucapião extraordinária caracteriza-se pela duração mais prolongada da posse, bem como pela dispensa do justo título e da boa-fé, bastando que o possuidor exerça a posse, com animus domini, por certo tempo. O prazo é de 15 anos para os bens imóveis e de 5 anos para os bens móveis. E são os seguintes requisitos. A. Posse mansa e pacífica. B. Decurso do prazo de 15 anos para imóveis e de 5 anos para móveis. E C. Dispensa de justo título e da boa-fé. Se for um usucapião imobiliária, esse prazo, de acordo com... E aqui ele errou, tá? Ele fala, esse prazo será reduzido pela metade se o possuidor tiver estabelecido sua moradia no imóvel ou nele houver realizado obras e serviços de natureza produtiva. Na verdade, o prazo, de acordo com o parágrafo único do 1238 do Código Civil, ele é reduzido para um máximo de 10 anos nesses casos, e não pela metade, é diferente, tá? Então, eu acho que foi um erro material, até eu deixei isso bem claro na nossa resenha, acho que passou batido, enfim, fica aí para o Melina Michariub, para uma terceira edição, corrigir esse equívoco. Aliás, se você estiver assistindo aí, Melin, página 83, não é pela metade, é até 10 anos, parágrafo único do 1238. Talvez ele tenha pensado no Código Antigo, que falava em 20 anos, e aí ele viu, redução a 10 pela metade. Não, é de 15 para 10, se o possuidor tiver estabelecido sua moradia no imóvel ou se nele houver realizado obras ou serviços de natureza produtiva. Claro, porque ele está atendendo melhor ainda a função social da propriedade do possuidor. 2. Usucapião ordinária. Tem fundamento no artigo 1242 do Código Civil e é assim explicada pelo nosso autor. A usucapião aqui analisada, ordinária, é aquela em que o possuidor dispõe de justo título e boa-fé. Esse prazo aquisitivo é de 10 anos, mas se reduz pela metade se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia ou se tiver realizado no imóvel investimentos de interesse social e ou econômico. Ou seja, são requisitos da usucapião ordinária os seguintes. Letra A, posse contínua e pacífica do bem. Letra B, prova do decurso do prazo de 10 anos para bens imóveis e de 3 anos para bens móveis. Letra C, prova de existência do justo título e da boa-fé. O que seria justo título? Diz Melina Michariub que seria o ato jurídico de natureza singular capaz de habilitar alguém a adquirir a propriedade de determinado bem, tais como a compra e venda, a permuta, a dação em pagamento, a arrematação, a adjudicação, entre outros. E o que seria boa-fé nesse contexto? Seria o desconhecimento do vício ou do obstáculo que impede a aquisição. Na medida em que o desconhece, o possuidor tem convicção de que sua posse é regular. A boa-fé decorre da convicção falsa do possuidor de que adquiriu o bem do seu verdadeiro proprietário, daí porque acredita que se tornou proprietário. E aí tem uma subespécie dessa usucapião ordinária que é a tabular, que é uma subclasse, como eu coloquei na nossa resenha, e ela está prevista no 1242, no parágrafo único do 1242 do Código Civil, e no parágrafo 5º do artigo 214 da Lei dos Registros Públicos. Essa merece uma explicação um pouco maior. Para não gastar tanto tempo aqui do nosso vídeo, sugiro que você leia as nossas considerações. Mas é como se fosse uma usucapião ordinária que teve chegou a ter uma repercussão na matrícula, mas isso foi cancelado e o sujeito continuou com a posse. Basicamente é isso, tá? Finalmente, nós temos as usucapiões especiais, que podem ser a habitacional
E a habitacional se desmembra em extraordinária, ordinária e constitucional. A usucapião habitacional, especial habitacional extraordinária, pressupõe posse mansa e pacífica, prazo de 10 anos e prova de ocupação do imóvel a título de moradia habitual. Aqui se dispensa justo título e boa-fé. A usucapião especial habitacional ordinária pressupõe posse contínua e pacífica, prazo de 5 anos, a aquisição onerosa do imóvel e registro cancelado, que lembra a usucapião tabular. O possuidor tem que ter estabelecido sua moradia nesse imóvel ou nele realizar investimentos de interesse social e econômico e boa-fé. Finalmente, a usucapião especial habitacional constitucional exige posse mansa e pacífica, imóvel com área não superior a 250 metros quadrados, prazo de 5 anos, prova de que o possuidor se instalou no imóvel para sua moradia ou de sua família e prova de que o possuidor não é proprietário de qualquer outro imóvel urbano ou rural. Além dessa usucapião especial, temos a usucapião especial pro labore, que, como já sinaliza o nome, visa assegurar a propriedade, a aquisição da propriedade ao possuidor em razão do trabalho que tenha tornado produtivo o imóvel. E essa pro labore se desmembra também em 3, em extraordinária, em ordinária e em constitucional. A pro labore extraordinária exige posse contínua e pacífica, 10 anos, prova de que o possuidor se estabeleceu no imóvel para sua moradia e nele realizou obras ou serviços produtivos. Aqui se dispensa justo título e boa-fé. Na pro labore ordinária, se exige apenas posse contínua e pacífica, 5 anos, aquisição onerosa do imóvel com registro cancelado, lembra de novo o usucapião tabular, prova de que o possuidor se instalou no imóvel para estabelecer sua moradia ou que tenha feito investimentos de interesse social e econômico e prova da boa-fé. Finalmente, a pro labore constitucional exige posse contínua e pacífica, área não superior a 50 hectares, prazo de 5 anos, prova de que o possuidor não tem nenhum outro imóvel urbano ou rural, prova de que o possuidor se instalou no imóvel para sua moradia e prova de que o possuidor e sua família tornaram a terra produtiva. Avançando, temos ainda a usucapião especial coletiva com fundamento constitucional, 183, artigo 183 da Constituição Federal, repetido ipsis literis praticamente pelo artigo 9º do Estatuto da Cidade. Aqui é aquela usucapião, de área urbana com até 250 metros quadrados, pelo prazo de 5 anos, sem interrupção e sem oposição, do sujeito que utiliza o bem para sua moradia ou para a moradia de sua família, e aí ele pode adquirir o domínio desde que não seja proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. E aí, novas considerações estão lá na nossa resenha do próprio Meriná Menchaliub. Temos também a usucapião especial de terras de quilombos, lá no artigo 68 do ADCT, regulado pelo decreto número 4887 de 2003. Temos ainda a usucapião especial familiar, e essa é uma novidade de 2011, da Lei 12424 de 2011, né, redundante, e está previsto lá no artigo 1240-A do Código Civil. Basicamente, aquele que exerce por 2 anos ininterruptos e sem oposição posse direta, não está muito preciso na legislação, tecnicamente não está muito adequado, e o autor critica isso, mas enfim, quem exercer posse direta com exclusividade nessa situação, né, de 2 anos ininterruptos, de um imóvel urbano com até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á, como diz na lei, o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro bem imóvel urbano ou rural. Como já falei, isso veio da lei número 12424 de 2011. A última usucapião especial é a indígena, prevista no artigo 33 do Estatuto do Índio, a lei 6001 de 73. Essa usucapião tem prazo de 10 anos, e aí abrange o imóvel inferior a 50 hectares, ocupado por índio, integrado ou não. Para quem conhece um pouquinho essa legislação, sabe que há uma diferenciação entre o índio integrado e o não integrado, isso consta da lei, não há aqui nenhuma colocação preconceituosa, pelo amor de Deus, certo?
Depois e aí na nossa resenha eu coloco aqui a grande especialidade do Melin Namen Chalhoub, que é a propriedade fiduciária. Esse é o tema, até coloquei na nossa resenha, o tema de notória especialidade do autor. E eu citei aqui uma entrevista que ele deu para o blog do Direito Civil e Imobiliário. E ele salientou que antes dessa lei 9514 de 97, que ele teve papel fundamental na elaboração do anteprojeto de lei, ele fala o seguinte: a garantia tradicional no financiamento imobiliário brasileiro era a hipoteca. E ela persiste entre nós, diz Melin Namen Chalhoub, mas ela caiu em desuso e vem perdendo sua utilidade prática nos últimos anos. É que na hipoteca o devedor grava o imóvel, mantendo-o em seu patrimônio. E aí ele fica sujeito ao concurso de outros credores. Ao passo que o negócio de transmissão fiduciário impõe a transmissão do bem ao patrimônio do credor, excluindo-o de concorrência de credores, numa falência, por exemplo, de maneira que aí há um crédito que goza de mais segurança. E isso, num contexto legislativo que cada vez mais tolhe as tradicionais preferências do credor hipotecário. Hoje a gente tem concorrência de créditos fiscais, trabalhistas, previdenciários, não é? Isso mostra como a alienação fiduciária teve papel e tem ainda fundamental não só na aquisição de automóveis, de veículos automotores, mas também na aquisição de bens imóveis. E aí entra a importância daquilo que eu falei no começo da resenha do patrimônio afetado, da afetação. Como da ótica do devedor há uma condição suspensiva para a aquisição da propriedade e da ótica do credor há uma condição resolutiva, propriedade resolúvel, é muito inteligente, porque o banco, no caso de um financiamento de um imóvel, mantém para si a propriedade. Então, o próprio bem negociado fica como se do banco fosse. Ele é o proprietário da coisa. E aí é um desmembramento da posse. O sujeito que financiou tem a posse direta e o banco fica com a posse indireta. Se o sujeito não pagar, o banco já é o proprietário. Por isso que é genial. Marcelo, mas você está defendendo os bancos. Não. A legislação é pensada para o fomento do crédito. Quanto mais segurança tem os credores, mais fácil é a distribuição do crédito. Quanto mais crédito é distribuído e quanto mais ele é facilitado, mais baratos são os recursos. E vejam, nós estamos falando de uma coisa muito séria, de uma aquisição de imóvel, de bem próprio, de moradia. Então, não dá para não pensar também na segurança dos credores, não é? A gente tem que ser um pouco realista. E esse lobby, digamos assim, já não é tão recente entre nós. Por exemplo, o Código de 16 não regulou esse tema. E a inclusão no Código de 2002, até escrevi isso na nossa resenha, não veio das atividades daquele Herbert Viana Chamon, que foi o jurista encarregado de preparar o livro sobre o direito das coisas, não é? Como diz Paulo Nader. Isso veio, na verdade, de uma influência do José Carlos Moreira Alves, cuja participação foi focada em disciplinar o inédito capítulo da propriedade fiduciária entre nós no Código Civil. Segundo o próprio Miguel Reale, que, como todo mundo sabe, organizou e gerenciou a comissão elaboradora, esse instituto teve grande alcance prático, e de fato tem, e o José Carlos Moreira Alves acolheu sugestões recebidas do Banco Central do Brasil e analisou cuidadosamente ponderações feitas por entidades de classe. Ou seja, é mais ou menos assim, nós bancos queremos fornecer crédito, mas nós precisamos de segurança. E a legislação acolheu, o momento era de crise e, sem dúvida alguma, a alienação fiduciária de bens imóveis tem se mostrado entre nós um tanto útil do ponto de vista prático e é fantástico, porque a execução sobre o bem é do próprio bem do banco, né? Ele é o proprietário. Então você tem uma execução extrajudicial, é uma coisa muito diferente, muito interessante. Tem um leilão extrajudicial, é muito bacana, muito bem feito, muito bem pensado. Chega a ser genial. E o Melin Namen Chalhoub entende muito disso. Para quem quiser entender mais sobre alienação fiduciária, propriedade resolúvel, etc., sugiro a leitura desse livro aqui e também das obras mais específicas sobre
Alienação Fiduciária. Eu até separei uma aqui hoje, não, claro que eu não vou resenhar, do Renan Miguel Saad, da editora Renovar, não sei se dá pra ver aí, A Alienação Fiduciária sobre Bens Imóveis. Esse livro é muito bom, tenho vontade de resenhá-lo aqui, talvez faça isso. Pessoal, o vídeo já está bem longo, como é um manual, eu tive que falar dos principais institutos e... no meu ponto de vista, é um livro que vale a pena ter na estante. Eu gostei muito de ler esse livro aqui, gostei muito do autor, ele me parece ser um sujeito muito simpático do que eu vi no YouTube. Essa entrevista que eu mencionei lá para o blog Direito Civil e Imobiliário consta da nossa resenha, tem um link direto, mas pode procurar o nome do autor, tem palestras dele no YouTube, ele parece ser um cara legal, não é? E também um sujeito muito competente. Claro, tenho aqui minhas análises críticas, mas isso não retira o crédito desse autor aqui, que é realmente um especialista. O cara manja muito de direito imobiliário e principalmente de propriedade fiduciária. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu quero resenhar esse livro aqui, do Posner. Quem me indicou isso foi o Rodrigo Becker, grande amigo meu. How Judges Think, ou Como os Juízes Pensam. Esse livro aqui parece ser bem interessante, vai tomar um tempo, porque... querendo ou não, eu tenho que ler tudo em inglês. Esse livro tem o quê? Quase 400 páginas, mas eu vou fazer esse livro aqui com carinho em homenagem ao meu querido amigo Becker. Não sei qual vai ser a próxima resenha, mas estou aqui sexta que vem de novo para a 8ª resenha da nossa coluna. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelo longo vídeo, mas hoje eu quis fazer uma análise mais cadenciada, mais cautelosa desse livro aqui, que, repito, vale muito a pena, não deve ser muito caro, e você que quer revisar aí direitos reais, vale muito a pena. Pode comprar que vale a pena, certo? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!